Olá, pessoal do agro aqui, produtores rurais, indústrias e todos envolvidos nessa cadeia aqui, né? Iniciando mais um podcast Canoeste, né? E hoje o tema especificamente será atualidades jurídicas do agro, da qual a gente vai citar as principais normas que estão interagindo hoje no agro, no setor agropecuário e principalmente no setor sucroenergético, né? E também as decisões mais recentes que causaram algum temor ou algum espanto com relação a esse segmento também. E para isso nós vamos contar aqui com o Dr. Jader Solano Neme, que é especialista em lei tributária do BBMO, Dr. Diego Rossanez, que trabalha na área do direito ambiental e agronegócio, Dr. Carlos Roberto Ocaso, que é um grande especialista do direito tributário e que vai nos auxiliar e vai agora trocar essas ideias e mostrar para o nosso público aqui as principais alterações, mudanças e o que tem que ser feito aqui para a sua atividade rural. E fazendo só uma ressalva, o Dr. Jader da área tributária não, da área trabalhista, tá? Que são as principais áreas que nós temos aqui hoje que estão causando algum desconforto, algum receio do produtor diante das recentes alterações que tivemos agora no cenário normativo brasileiro, tá? Então, nesse contexto, vamos falar NR31 trabalhista, né? As notificações que os produtores estão recebendo hoje do Ministério do Trabalho, na seara trabalhista, o que deve ser feito, como que ele vai se organizar. Dá para entrar também nas certificações que os produtores estão fazendo hoje para créditos de carbono, que necessita de alguma regra normativa mínima trabalhista, né? Aí você pode também aplicar essas orientações. Na área do Dr. Diego aqui, a gente vai falar das questões ambientais, do cadastro ambiental rural, do programa de regulação ambiental, do Código Florestal, como é que estão essas questões hoje, né? Dos cadastros imobiliários do imóvel rural, que ele deve ter, o que tem que fazer para se regularizar, para poder estar apto. Hoje vai falar das decisões que tiveram recentemente sobre desapropriação por função social da propriedade, que isso causa um temor muito grande, mas a gente vai desmistificar isso hoje sucintamente, dizendo que não há necessidade de tanta preocupação, porque há métodos de corrigir essas decisões aí. Doutor Ocaso, com essas nuances tributárias hoje, com essa reforma que está em curso, né, que pode nos ocasionar, na verdade, um grande impacto negativo no agro, a se confirmar o cenário atual, e também algumas questões pontuais, principalmente TR hoje, que os produtores rurais vão sendo muito notificados pelos municípios, né, doutor Ocaso, para pagar um TR maior do que eles declararam por conta de algumas notificações e avaliações feitas pelo próprio município. Isso causa hoje, semanalmente, uma preocupação muito grande isso aí. Então é um tema para ser falado também, né, para ficar no radar. E então eu gostaria, a partir de agora, que cada um retomasse a palavra aí, achasse que era melhor falar em termos de atualidades, né? E aproveitando o ensejo, como foi o primeiro que eu falei, doutor Jader, eu gostaria que você falasse para nós essas notificações aí que os produtores rurais vão recebendo no Ministério do Trabalho, o que deve ser feito. É tudo isso mesmo? O pessoal tem que se adaptar? Tem como corrigir isso aí? Que conduta que eles vão tomar nesse momento aí? Olá a todos, gostaria de agradecer o convite, primeiramente, né? Realmente é uma preocupação que tem que ser observada, sim. O que está tendo é muita notificação para os empregadores rurais, pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, né? São notificações setoriais, que eles têm um setor do rural, né? E o que eles estão pontuando? Que o empregador deve seguir a legislação trabalhista. Tanto em termos de documentos, né, que seria contratos, registro de carteira, como a própria atuação do empregador propriamente dito. Eles focam muito também na questão de saúde e segurança do trabalho, né? Porque é uma condição que está hoje muito em foco na fiscalização. Tanto na fiscalização indireta, né, que é aquela que o Ministério do Trabalho faz através de solicitação de documentos, né? Ele pode ser feito por via postal ou eventualmente até por e-mail, quanto à fiscalização em loco, que é na própria zona rural, né? Onde eles analisam muito a questão como está o ambiente de trabalho do empregado.
Por quê? Porque nós temos uma série de normas a serem cumpridas, né? Entre elas, a principal que a gente destaca é a NR31, que gera um monte de obrigações para o empregador rural para garantir a segurança do trabalhador. Um tempo, a NR31 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Sim, pelo Ministério do Trabalho, ela atua em todo o setor da pecuária, agricultura, tudo regulando isso daí. A gente destaca muito o Programa de Gerenciamento de Riscos no Trabalho Rural, né? Como isso é feito? É feito uma análise do ambiente de trabalho, onde se pontua os riscos que o trabalhador está exposto e as formas de evitar qualquer tipo de dano à saúde do trabalhador. Normalmente isso é feito por um técnico de segurança ou um engenheiro, né, que tem a capacidade técnica para fazer esse documento. E em cima disso, por exemplo, especificar para determinada função tem que usar uma determinada EPI, para aquela outra tem outro EPI. Isso é um ponto que eles costumam focar muito, que é a saúde do trabalhador. Além das demais situações, logicamente, o registro em carteira, um recolhimento de fundo de garantia, o pagamento das contribuições previdenciárias, dentre outras coisas aí inerentes. Dr. Jader, a Canoeste ela tem um programa específico de certificação dos produtores rurais com vista à sustentabilidade. E dentro desse programa, chamado SEMEIA, o nome do programa, ele verifica todas as regularidades, tanto ambientais, tributárias, trabalhistas, legais, para ele poder certificar e, nessa certificação, receber alguns prêmios de pagamento de serviços ambientais, ser elegível para fornecer sua matéria-prima cana para algumas unidades industriais que assim exigem, né? Então, esse programa vai ao encontro, então, da regularização trabalhista também, nesse caso, né? Ou seja, se ele não tiver de acordo com as normas trabalhistas, fatalmente ele não consegue ser certificado, né? Sim, porque aí você envolve a cadeia inteira da produção, né? Nós temos casos aí, por exemplo, né, em algumas empresas, alguns produtores rurais tiveram problema com reconhecimento de trabalho escravo, por exemplo. Isso começa desde o produtor até, por exemplo, quem compra aquele produto dele. Tivemos aí já recentemente até uma notícia da parte do produção de cacau, né? E já tivemos também até na cana-de-açúcar. Tivemos sim. Então, essa preocupação, entre todas essa preocupação, tanto ambiental, também tem a trabalhista. Inclusive, respeitando normas internacionais do trabalho. Por quê? É toda uma série de regras que tem que ser seguida para poder ter uma certificação e poder não ter nenhum problema durante toda a cadeia de produção. A verdade é evidenciar o que é feito hoje e fazer algumas adequações daqueles que precisam ser adequados, né? Perfeito. Porque, historicamente, a gente sabe que o setor rural, diferente do urbano, o urbano já tinha uma certa evidenciação das atividades, né? E o rural tem as suas peculiaridades, né? Sem dúvida. E hoje o rural, na verdade, está se adaptando e acompanhando o urbano no que diz o quê? É evidenciar esses atos, né? Lógico, as suas peculiaridades, porque tem a pessoa que mora no campo e tudo mais, né? Sim, é uma evolução, igual nós tivemos na indústria, por exemplo, né? Também está tendo essa evolução no setor rural. Que antes, a gente sabe muito bem que antigamente era uma forma, né? Era um jeito mais até familiar de ter uma propriedade rural. Hoje já não é mais assim. Hoje já é um agronegócio, né? Perfeito. Queria só aproveitar esse gancho aqui e fazer uma consideração e uma pergunta para o Dr. Jader, né? Nos dois temas aí que ele abordou, né? Em relação a essas notificações, uma pergunta que a gente recebe todo dia aqui dos associados que vêm, que nos procuram aqui. Eu, associado, recebi essa notificação do Ministério Público do Trabalho. Eu preciso me preocupar, arrancar meus cabelos aqui, fazer correria para ajustar a minha vida? Como é que é? De forma alguma. Essa notificação não é uma fiscalização. É uma simples notificação. É um aviso, diria assim. Logicamente, eles não estão fazendo isso à toa. Certamente, uma hora ou outra, pode vir uma fiscalização. Porque é o foco do Ministério do Trabalho e Emprego, nesse momento, a parte rural. Isso está estampado em todos os meios de comunicação que você pode dar um Google na internet, área rural, fiscalização, você vai ter um aviso, né? Agora que exatamente. É um aviso. Agora, o que o empregador rural tem que fazer? Ele vai ver que lá tem até uns vídeos explicativos, algumas coisas assim, umas informações sobre NR31, o que ele deve ver, analisar de carteira de trabalho, o que ele deve procurar? Os profissionais competentes para tanto. Por exemplo,
Os maiores vai ter um departamento pessoal, vai ter um departamento de recursos humanos, os menores têm um escritório contábil, logicamente. Aqueles que precisam de setor de saúde e segurança do trabalho, ou tem interno também, aqueles maiores, os menores, contrata terceiros. Então, se precaver, porque a notificação não é à toa, certamente. Tem alguma coisa ali no fundo, ali por trás, ali que já estão dando a entender que, né, observa as normas aí, senão pode complicar para você. Perfeito, né? Exatamente. Nesse sentido, o projeto C6 da Canoeste, por exemplo, ela já dá toda a assessoria, inclusive jurídica, para esses produtores que queiram se certificar. Então isso é um grande passo, porque a certificação envolve um pouco mais de quesitos de evidenciação, tá? Então, às vezes a própria Canoeste auxilia os escritórios de contabilidade desses empregadores rurais, ou a própria equipe interna, né? Porque a certificação envolve um pouco mais de, vamos dizer assim, de cuidado na evidenciação dos dados trabalhistas, mais complexo, né? É mais complexo. E nesse caso, eu acho que a Canoeste é muito na frente nesse sentido. Inclusive, em relação ao próprio CMEI em si, né? A gente sabe que todo o processo de certificação demanda de uma auditoria, né? Uma das principais coisas que a auditoria pega nesse programa de certificação é exatamente a parte trabalhista. Isso, auditores confidenciaram para nós aí recentemente que é uma das principais questões que eles observam nas propriedades rurais, está envolvendo com a parte trabalhista, de EPI, de dia a dia ali no campo, contrato de trabalho, registro em carteira, todo tipo de situação é super relevante lá no momento da certificação. É até interessante, né? Quando a gente fala em certificação, logo vem na mente das pessoas meio ambiente, verde, né? Não que não faça parte também, mas a principal preocupação é a trabalhista, por isso que esse tema é tão relevante. Mas aproveitando certificação e voltando que é importante a questão ambiental, como é que é a questão ambiental hoje do produtor rural? A realidade hoje, como é que está com relação a essa regularidade ambiental, as normas atuais, as decisões atuais, em relação ao cadastro ambiental rural, que é CAR, PRA, os órgãos estão trabalhando normalmente, o Judiciário, como é que está isso, Diego? Você que está acompanhando mais de perto. Só trazendo um histórico aqui, tudo começou lá em 2012, né, com a advinda do novo Código Florestal, né, a Lei 12.651/2012, que alterou o código antigo, que era lá de 65, uma legislação já um pouco ultrapassada, que estava num outro contexto histórico, né, e esse novo Código Florestal, uma das principais ideias dele foi exatamente modernizar e atualizar a parte de sistema, a parte legislativa e do dia a dia ali em si, né. E foi trazido lá num dos artigos do novo código, que é o artigo 29, a criação do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que basicamente ele é como se fosse uma declaração de imposto de renda eletrônica da sua propriedade. Então o proprietário ou o possuidor, ele vai indicar lá o que ele tem de passivo ambiental, APP, reserva legal, as áreas produtivas dele, e vai submeter tudo isso, né, à análise do órgão ambiental. Tiveram grandes mudanças na questão de órgão ambiental, era agricultura, depois foi para o meio ambiente, depois voltou, criou-se um novo setor. Isso é uma coisa que a gente enfrenta, infelizmente, todos os dias, porque tem muita insegurança, né? O georreferenciamento está associado a esse procedimento do CAR? Não. Ou não? É outro? É outro procedimento. O CAR é para você submeter suas informações ambientais à análise do órgão específico. Georreferenciamento é para efeito de perímetro do imóvel, INCRA, regularização da matrícula em si. Lógico, a gente sempre indica que áreas georreferenciadas que coloquem as mesmas medidas dentro do CAR, porque aí um dos problemas que é verificado no CAR também é a questão de perímetro, né? Mas não que o principal objetivo do CAR seja perímetro. São questões ambientais. Mas se você já tem um GEO já aprovado, homologado e registrado, importa as mesmas informações que um problema você vai ter a menos. É que, na verdade, aí tudo que é georreferenciado é mais exato. Né? Se você tem o perímetro georreferenciado e as áreas ambientais georreferenciadas, isso fatalmente vai sofrer uma alteração ou uma sobreposição de áreas dentro do sistema governamental. O que acontece muito é você faz o teu CAR, que não está georreferenciado, e joga dentro do CAR. Como tem tecnicamente as mudanças de áreas, o que acontece? A hora que você joga lá, outro vizinho joga também e sobrepõe do vizinho. Aí cria, na verdade, esse problema. Mas por isso que é importante o georreferenciamento também. A minha dúvida é se o georreferenciamento fazia parte de algum protocolo de conformidade da terra para fins de cadastros ambientais. Para fins de cadastro ambiental, não, mas a lei do georreferenciamento, por acaso, ela, se não me engano, de 2000, e foi tendo algumas alterações posteriores, ela criou, na verdade, um cronograma para todas as propriedades rurais do Brasil se georreferenciarem. As maiores
tinha um prazo até 2004, 2005 e assim sucessivamente. Tanto é que as menores, hoje de até 50 hectares, você vai até 2024, por aí. É o último prazo final. Então, todas as propriedades rurais do Brasil têm que se georreferenciar. Para quê? Para evitar, na verdade, essa sobreposição de uma área sobre a outra, que acontece muito no país. E não só no Brasil, acontece em outros países também. Não raras vezes você vai num cartório de imóveis com uma matrícula, mas na tua área tem outra área em cima também, outra matrícula. Por quê? Porque eram modos de levantamento topográfico antigos, que é basicamente assim, ó, vai da árvore tal até a cerca tal, até a cerca tal. E isso, na hora que você põe num sistema georreferenciado, dá sobreposição. Então por isso que deu-se prazo, hoje vai para 24 anos já de regulação geoespacial das áreas rurais do Brasil. E isso é uma vanguarda, né? No mundo todo, o Brasil é uma vanguarda nesse sentido. Então vai eliminar elimina sobreposições de áreas. De terra, né? Elimina conflitos, né? Mas só que é um levantamento tão específico e tão bom que por isso que quando o tem, já leva para o ambiental, para o CAR, por quê? Porque isso também evita esses conflitos. Uhum. Então, mas hoje não tem requisito. Não tem requisito. Mas que é um avanço, não tenha dúvida. Perfeito. Essa questão, doutor Júnior, só fazendo um adendo, você está pontuando que lá atrás era de uma forma, né? Sim, não criticando, é que era Sim, a realidade daquele exatamente. momento histórico. A questão trabalhista é a mesma coisa. Os produtores rurais lá atrás tinham uma outra visão, um conhecimento muito menor sobre toda a legislação, sem dúvida nenhuma, e é o que está mudando agora com essa evolução toda. E é por isso que tem essas notificações que nós estamos falando do Ministério do Trabalho. Em relação ao CAR, né, então retomando aqui, então ele é um sistema eletrônico que foi criado para que os proprietários indicassem os seus passivos ambientais, APP, reserva, e lá também ele vai poder brigar por algumas exceções legais, né, que estão previstos no novo código, compensação de reserva legal, artigo 67, artigo 68, depois a gente pode abordar em detalhes aí. Na verdade o CAR é um retrato uma foto espacial da propriedade ambiental. Isso. Não, às vezes não tem passivo também, às vezes tá ok, é propriedade, exatamente. não tem passivo, só vai falar, é assim e tal. Isso, ele submete Se por acaso tiver algum passivo, o órgão vai dizer para ele e vai me dar o que ele tem que fazer para corrigir esse passivo, né? A primeira etapa é o espelho, né? Então é o CAR que indica as informações. A segunda etapa ele passa por uma análise do órgão ambiental, né? E nessa segunda etapa, o órgão analisa, ele solta um ofício, uma devolutiva que a gente chama, para o proprietário, me ajusta o perímetro, me ajusta a sua reserva, indica alguma coisa aqui e tal, e você vai fazendo esse vai e vem, até que chega um momento que o órgão ambiental fala, beleza, você está apto a avançar para a segunda etapa. Qual que é a segunda etapa? Hoje, que inclusive estamos nesse momento agora, a criação, a formulação e a implementação do MRA, que é o Módulo de Regularização Ambiental. Então, o proprietário ou possuidor passou por aquela primeira análise do CAR e foram evidenciados alguns passivos ambientais, aí nesse caso sim, demanda da existência de passivos, e aí o órgão pergunta, como que você vai regularizar esses passivos? Uma área de preservação permanente, eu vou querer consolidar ela, eu vou querer fazer uma faixa mínima menor do que a prevista na legislação, porque eu preencho os requisitos aqui, minha reserva legal que eu tenho déficit, eu quero aplicar uma exceção lá do artigo 67, porque eu tenho menos de 4 modos fiscais, uma exceção legal lá do artigo 68, porque eu comprovo que eu desmatei, que eu abri meu imóvel à exploração, respeitando os percentuais de reserva, que é a lei lá da época que eu abri a exploração e me exigia, ou eu vou compensar essa reserva, esse meu déficit num outro imóvel, vou comprar, vou arrendar, vou fazer cota de reserva ambiental, etc e tal, e você preenche todas essas informações nesse MRA, e também submete isso à análise do órgão ambiental. Ele aprovando no final, ele fala, perfeito, eu acho que as suas adequações que você está me propondo aqui estão de acordo com a legislação, estão pautadas, eu acho que a gente pode avançar para a terceira e última etapa, que a gente ainda não chegou nela, tá? Que é a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, ao PRA, que a gente chama. Esse PRA, basicamente, é um acordo que o proprietário ou possuidor vai fazer com o Estado, certo? Ele vai assinar, inclusive, um título executivo extrajudicial, um documento no qual vão conter todas as obrigações que devem ser feitas aí, cumpridas as normas, os prazos, inclusive com penalidades, com penas de multa. A gente não sabe exatamente quais serão essas penalidades, porque ainda está em construção, Obrigações de fazer. Obrigação de fazer. Então vai vir o TC-PRA, né, o termo de compromisso do PRA,
proprietário possuidor vai assinar e deve cumprir essas exigências lá. E tudo isso vai demandar de fiscalização. Relatórios anuais, semestrais, depende do que ficou pactuado lá. Nesse sentido aí, Diego, lógico que a legislação de 2012, nós estamos indo para 11 anos dela já, né? Já foi para 11 anos. Se falou entre idas e vindas, Estado, Federação e tal, teve algum retrocesso em termos de procedimento? O Estado com relação à Federação, outros Estados, como é que está essa implantação hoje? Uhum. O que aconteceu? Se eu não me engano, foi no final do ano de 2021 ou 22, acho que foi 21, né, doutor? Acho que foi final de 21. Essa base do CAR, de acordo com o novo código, o legislador ele deu uma opção para os estados, cada estado ou ele pode criar o CAR próprio, o sistema de CAR e do PRA próprio, estadual, ou ele pode seguir a base federal, tá? O estado de São Paulo inicialmente tinha optado por seguir a base própria, criar um sistema próprio, que foi o SICAR São Paulo, que foi criado e seguiu até idos de 2021, 2022, não me recordo exatamente agora. E aí depois chegou até certa etapa, que estava já a implementação da MRA, né, do modo de regularização ambiental, e por questões políticas, etc., saiu da base estadual e o estado acabou optando por ir pro CAR, né, pra federal. Nessa transição, por questão de sistema, que o Estado utilizava um sistema determinado de informática, a Federação utilizava outro, acabou não tendo conversa entre esses dois sistemas. Então, vários dos mecanismos que já estavam, vamos dizer assim, um pouco até mais avançados no Estado de São Paulo, voltaram para trás agora na base federal. Então, tendo que ser desenvolvidos novamente, a migração dos dados, o upload dos arquivos, o que acabou atrasando o andamento muito da análise do CARD, o avanço da MRA e do PRA, e infelizmente é essa situação que a gente se encontra hoje. Isso acontece muito na esfera tributária, né, doutor Locado? Sim, mas eu queria pegar ainda na esteira dos cadastros. Bom, eu já aproveitar para agradecer o convite e cumprimentar todos da audiência. Assim, seguindo nessa questão dos cadastros, eu trabalhei na Receita Federal durante 30 anos, né? E a gente sentiu uma dificuldade muito grande. O contribuinte do ITR, ele tinha lá o código do CAR, né? E para fins de tributação, ele tem um número de identificação para fins de ITR, que é o NIRF. NIRF. Tá? E muitas vezes eles têm áreas distintas, tá? Porque a evolução o CAR tem um objetivo e o NIRF tem outro, né? Muitas vezes você tem o histórico e a Receita Federal recebeu esse cadastro histórico dos números de identificação do imóvel para fins de ITR, veio do INCRA. Então, uma dificuldade muito grande de integração, doutor Diego. Você sente essa dificuldade? Sinto, inclusive esse é um assunto corriqueiro também aqui no nosso dia a dia, aqui da Canoeste, do escritório, que é justamente esse ponto. Por quê? As prefeituras, né, elas fazem a fiscalização do ITR, né, e notificam os proprietários para comprovarem as informações que foram lançadas no ITR. Então, o que acontece, geralmente, às vezes, ou o proprietário faz, ou algum outro profissional que não tem esse conhecimento muito específico de questões ambientais, que acaba fazendo a declaração de ITR também. E aí, inclusive, segue seguindo modelos dos anos passados e vai seguindo aquela declaração da mesma forma, e aí chega no momento que a fiscalização vem. E a fiscalização indaga, olha, as informações que você lançou no CAR não estão condizentes com as informações com as áreas que você me indicou no ITR, né? Principalmente no efeito das isenções, né? Da incidência do ITR de áreas não produtivas, né? Vegetação, APP, reserva e etc. Então, o que a gente recomenda sempre? Que o ITR hoje tem que ser um espelho das informações que estão lançadas no CAR. As mesmas áreas de vegetação nativa, de reserva legal, de área de preservação permanente e as áreas produtivas também, porque essa fiscalização hoje é feita cara a crachá. É ITR, CAR, verifica, sobrepõe, se está batendo ok, se não está, notifica para comprovar. Perfeito. Bom, entrando na tua pergunta, doutor Juliano, a gente percebe que algumas inquietudes, né? Falando do ITR, né? Algumas inquietudes, até por conta de uma evolução na legislação constitucional e na própria legislação do ITR, que foi a possibilidade de o município, mediante uma assinatura de um convênio com a União, ela passar a administrar e cobrar o tributo. E com base nisso, assim, fazendo uma análise histórica dessa evolução, o ITR ele não é uma importante base de arrecadação no plano federal.
Eles falam que é o tributo para fiscal até, né? Sim, mas quando vem para o município já é uma parcela importante. Então, por conta da Receita Federal, dessa baixa representatividade do ITR numa composição geral de arrecadação, era meio que não se fazia um controle efetivo dessa arrecadação. Então, essa legislação evoluiu para permitir que os municípios, mediante a assinatura de um convênio com a União, passasse ela a fazer a administração desse tributo, e aí fazer a cobrança, e até a fiscalização, e se apropriar 100% do produto arrecadado. Então, passou a ser um filão importante para os municípios crescerem numa base arrecadatória. É uma nova fonte de receita para o município. Uma nova fonte de receita. Bom, e o que os municípios fizeram? Perceberam que a base de incidência do ITR estava muito defasada. Porque o ITR é um tributo declaratório. Veja, não tem um preço de terra que daí decorre a tributação. Não, é o contribuinte que, ao preencher a declaração do ITR, anualmente, inclusive, desse ano fechou agora em 30 de setembro, né? Faz a sua declaração anual, diz lá qual o valor da terra nua, aplica lá os fatores de utilização, área de preservação permanente, etc. Alguma área de isenção, né? Imunidade, às vezes, em algumas áreas, né? E aí, chega na base de cálculo do ITR. Mas o VTN, que é o principal, é o primeiro valor, onde as VTN é o valor da terra nua, né? Valor da terra nua. Onde os municípios perceberam, você está defasado. E os contribuintes declaram valores históricos, valores que julgam efetivamente ser o valor da terra nua, mas muito distante do valor que seria o valor correto. Então, o que eles fizeram? Eles pedem assistências técnicas de alguns órgãos governamentais. Não são os municípios que fazem essa valorização da terra. Tem alguns órgãos definidos na lei como competentes para fazer esse mapeamento e definir o valor da terra. Com base nesses laudos, nesses estudos, então o município ele informa a Receita Federal que coloca numa base única de preço de terra, que é referência e não a base de incidência. É importante, hein? Ele é referência e é parâmetro para as prefeituras iniciar eventualmente um procedimento fiscalizatório. Então vamos lá. O contribuinte anualmente preenche a sua declaração do ITR, declara o valor da terra nua, com aquelas áreas de preservação, etc., grau de efetividade, e o próprio sistema dá lá o ITR a ser pago. Ele paga e dentro do lançamento por homologação, né, que é o contribuinte se antecipando ao Estado, ele declara e fica então, onde há esses convênios, os municípios avaliando se esse valor, esse VTN, o valor da terra nua declarado, é muito distante daquele que está na base da Receita Federal. E se for muito distante, é o que está ocorrendo atualmente, ocorrem lá os inícios de fiscalização. Então, o que é o início de fiscalização? O contribuinte é intimado, dentro de um procedimento formal de fiscalização, é intimado a produzir um laudo, é preparatório, né, uma fiscalização, produzir um laudo, o porquê que aquele valor declarado de VTN é muito distante daquele estimado ou daquele objeto dos estudos. Então, bem observado aí. A gente tem visto, por exemplo, aqui em São Paulo, o órgão público responsável para dizer quanto vale o valor da terra nua é o Instituto de Economia Agrícola ligado à Secretaria da Agricultura. É legalmente nominado, tá? E ele faz isso e tudo mais. Mas o que a gente tem visto aqui em São Paulo, que nos chama a atenção, que alguns municípios discordam desse valor da terra nua, tanto informado pelo contribuinte, que esteja exatamente igual ou muito próximo do valor do IEA. E eles fazem uma valoração por conta própria, num processo interno, muitas vezes uma carta, dizendo que a terra daquele município, o valor da terra nua é tanto, baseado no trabalho interno do município. Aí eu lhe pergunto, da forma como você criou, então, o município não tem a legitimidade para dizer quanto que vale? Não tem.
o valor parâmetro, inclusive se ele fizer um lançamento com base nessa estimativa, é ilegal. Tá? Pois é. Porque tem um parâmetro que são os órgãos legitimados para fazer essa tomada de preço que é alimentada na base de dados. Então, essa estimativa de alguns órgãos municipais não tem validade para fins de incidência de ITR. Podemos dizer, então, que é uma sanha arrecadadora dos municípios, né? Para aumentar muito a fonte de receita, mas provavelmente usando de meios não lícitos para isso. Obviamente que o contribuinte tem à sua disposição a possibilidade de contestar, né? Dentro do direito do contraditório, né? Ele produz um laudo. Essa tomada de preço de terras, né? De um modo geral, muitas vezes, em municípios pequenos, você tem uma terra que ela tem mais ou menos um mesmo perfil. Municípios grandes, muitas vezes, você tem uma área que é de chapada, você tem uma área que é mais... Então, você não tem um preço único, tá? Então, dependendo da área de localização nos municípios grandes, muitas vezes há disparidade de valor da terra. Você entendeu? Você imagina um estado como Mato Grosso, lá, municípios que são do tamanho de um país. Então a gente tem essa disparidade enorme. Essa disparidade enorme. Até então a gente tem visto, né, que os municípios têm fundamentado essas decisões dizendo que é o valor de mercado. Uma coisa é valor de mercado de especulação imobiliária. Outra coisa é valor de terra nua. O valor de terra nua é aquela terra que está sem benfeitoria, sem plantio, sem nada, né? Então o valor de mercado é um valor de negociações imobiliárias rurais. Tem especulação envolvida nisso aí também, né? Porque é coisa... E o município usa esses valores especulativos também. Então, está mais que mostrado que é equivocado. Então, o contribuinte deve sempre, no caso aí, produtor rural, fazer sua defesa, lógico, observado que também tem a possibilidade de fazê-lo, né? Ou uma adequação também dentro da sua própria declaração. Então, ainda que seja um órgão legitimado, né, para fazer essa precificação de terras para fins de informação à Receita Federal, não é automático. Então, porque senão seria um tributo da espécie lançamento por declaração. Você tem uma base de dados que decorre uma tributação, como é o caso do IPTU. E o ITR não é... O ITR não, o ITR... Diferente. Ele é declaratório e com base na informação que o contribuinte presta na declaração de ITR. Obviamente que a autoridade tributária competente tem o poder para contestar aquele valor declarado. E é nessa seara que nós estamos colocando essa inquietude por conta de um avanço. Eu acho até que é legítimo o aperfeiçoamento de bases de incidência tributária. Né? Sim, porque não lógico, é possível você ver grandes áreas pagando... grandes áreas, estou dizendo, de áreas relativas, pagando o preço mínimo de ITR. Também não é... Não, tudo que não é coerente não é legal e nem moral. Então, né, você vai aperfeiçoando o sistema de arrecadação. Eu acho que é legítimo. Agora, também vamos colocar dentro de um princípio de razoabilidade, né? Não é porque eu tenho essa possibilidade de fazer uma revisão que eu vou pelo valor máximo, ou que eu vou usando, inclusive, de artifícios municipais ilegais, né? Para definir preço de terra localmente para arbitrar. Esse é um problema muito grande aqui em Estado de São Paulo sendo enfrentado hoje. Muito grande, muito grande. E a gente vê que a tendência é que se regularize isso, né? Porque há excessos, né? Há excessos também de parte a parte. A diferença do valor de terra nua apontado geralmente, né, pelo município em relação ao declarado ou pelo IA, por exemplo, é muito grande. É muito grande. É muito grande, que às vezes até inviabiliza o proprietário de recolher o ITR. Ele fala assim, uma pequena propriedade rural, uma média propriedade rural, que a gente sabe que os recursos são parcos aí, né? Não tem muito dinheiro sobrando, as contas ali fecham ali com exatidão e tal. E ele é surpreendido, às vezes aí no início de um ano aí, recebi uma notificação que tá me cobrando R$20 mil de diferença de ITR. E existe também a possibilidade de ser feita a cobrança retroativa, doutor? De quantos anos? Existe prescrição? Como funciona? Não, existe a possibilidade. O fisco dispõe do prazo de 5 anos para fazer a revisão de um lançamento feito da espécie lançamento por homologação. Explicando, o lançamento por homologação é aquele que o contribuinte, com base nas normas, ele apura o tributo e declara. E a autoridade administrativa dispõe de 5 anos
para fazer a revisão desse lançamento. Se ela fizer a revisão e não se pronunciar, esse lançamento se aperfeiçoa. Se ela não concordar, ela abre um procedimento para lançamento de ofício. Obviamente que é uma espécie como se fosse um inquérito, né? Uma fase de procedimento administrativo. Uma fase de inquirição onde o fisco vai se utilizando de algumas informações e chega à conclusão, ou arquiva o caso e valida o lançamento, ou ele efetua o lançamento. Aí sim abre uma fase para que o contribuinte possa fazer a contestação daquele lançamento. E aí ele pode produzir um laudo por um profissional competente, dizer o seguinte: olha, esse valor utilizado pelo fisco para fins de lançamento de ofício está equivocado, porquanto... E aí os laudos vão dizer, né? E tem uma autoridade julgadora que vai analisar o posicionamento da autoridade lançadora, a contraposição do contribuinte e vai verificar, no caso concreto, qual é o valor exato que deve prevalecer. Até aproveitando essa questão aí de tributária, a gente sabe que a gente está na iminência de uma reforma. Na iminência não, uma reforma tributária sendo amplamente discutida, né? Em curso, né? E a gente tem lido muito a respeito dela. Eu não conheço nenhuma reforma tributária nos últimos anos que ela venha para diminuir tributos. Sabe que ela vem para aumentar alguns tributos e ajustar alguns segmentos que estão desajustados, não, e penalizar alguns e assim vai. E a gente tem visto que o setor do agro, acho que provavelmente vai ser um pouco mais penalizado nessa reforma. Não sei se é isso que o senhor vê, está percebendo, porque o que eu estou lendo é mais ou menos isso, né? Alguns benefícios do agro, que são benefícios legalmente constituídos para quê? Para não aumentar a inflação, porque o agro é o setor primário, né? E o setor primário, cesta básica, alimentação. Se você aumenta a tributação desse setor, fatalmente vai aumentar alimentos, né? Uhum. E a inflação, e aí vai. E realmente é isso que está acontecendo? Tem algum pormenor? Há uma discussão em andamento nesse sentido? Como que vai ser? Essa tributação vai mudar muito? Vai simplificar? Não vai? A preocupação do pessoal, todo mundo está falando, mas só os especialistas sabem. Agora, eu sei que é difícil de pedir, mas como que dá para explicar mais ou menos uma linguagem para o produtor rural, para o pessoal do agronegócio entender mais ou menos o que está acontecendo nessa seara? Sei que o senhor está acompanhando bastante essa discussão lá em Brasília, né? Isso. Até como foi integrante do governo já participou de algumas outras, né? Sim. Assim, esse tema é muito interessante. Eu acho que deve ter atenção de todos, principalmente o empresário do agronegócio. A reforma tributária, ela vai mexer com a tributação do consumo, tá? É importante situar que a reforma tributária, ela não mexe com toda a composição de base tributária. Ela vai simplificar os tributos sobre consumo, circulação de mercadorias, como é o ICM, o ISS de serviço. Então, esse rearranjo que está vindo aí, ele tem que ter uma atenção dos representantes do agronegócio. Por quê? O agronegócio, até por conta da importância da produção de alimentos e etc., né? Uma área estratégica para qualquer país, ele vem ao longo dos anos, ele é beneficiado numa espécie de tributação. No caso do imposto de renda, uma tributação sobre base presumida. No caso dos tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, o próprio ICMS, você tem grandes incentivos. Então, se eu desonerar uma produção, o produto chega no supermercado mais barato. Mais barato. Tá? Se eu desonerar, eu gero um posicionamento do país em exportações. Tá? Então, e a reforma tributária, ela vem mexer com isso. O que é? Explicando rapidamente a reforma tributária. A reforma tributária visa unificar naquilo que se denomina um imposto sobre o valor agregado, um IVA, como internacionalmente os países adotam, né? 5 tributos: o PIS, COFINS, o IPI, de âmbito federal, o ICMS,
de âmbito estadual e o ISS de âmbito municipal. Puxa vida, mas colocar numa cesta só, o que ficou decidido? Será implantado então no Brasil um sistema de IVA dual. 2 IVAs. Um IVA federal, que vai abarcar o PIS, a COFINS e o IPI, e um IVA subnacional, que vai abarcar o ICMS e o ISS. Um estadual e outro municipal. ICMS estadual e ISS. Isso, o IVA subnacional, ele unifica o ICMS e o ISS. Muito bem. Então, quando você joga essa por uma cesta só, você vai ter uma alíquota. A alíquota, se fosse uma operação matemática, você soma a alíquota do PIS, a alíquota da COFINS, a alíquota do IPI, a alíquota do ICMS, a alíquota do ISS. Aí já tem o primeiro problema. Não existe uma alíquota de PIS. Não existe uma alíquota de COFINS. Não existe uma alíquota de ICMS. Assim como dos demais tributos. Porque o sistema tributário hoje é tão complexo que, por vezes, você tem uma espécie de COFINS para um tributo. Não existe uma COFINS. Uma regra geral, né? Não existe. Existe os chamados micro-regimes. Então, como é que você vai jogar tudo isso? Então, você tem que derrubar esse sistema velho e estimar uma alíquota única. E aí, o primeiro problema, como é que eu vou instituir uma alíquota única se eu tenho setores privilegiados, beneficiados, na verdade. Beneficiados, que devam ser, inclusive por disposição constitucional, devam ter tratamentos diferenciados. Podemos citar o caso das cooperativas, das microempresas, da produção rural. De acordo com a característica do a própria Constituição já definiu que alguns segmentos, alguns setores devam ter tributações diferenciadas. Então, muito bem. Se fosse possível você instituir uma alíquota flat, ficaria mais simples, né? Então, haveria uma alíquota única. Qualquer que fosse a operação, de entrada você tomaria um crédito, na saída você tributaria a tua venda, né? A tua saída. Ou seja, se você escritou sobre insumos e vendeu o produto, você está pagando um tributo sobre a margem agregada. Mas não é fácil por conta de que nós estamos derrubando um sistema que tem uma série de particularidades, instituindo um novo. Sobre o manto da simplificação, ok, tá? Segurança jurídica, ok, mas aí entram os lobbies, né? Aí entram os lobbies. E a gente viu na aprovação, que foi muito atabalhada no início de julho, né? Mas como que foi uma aprovação atabalhoada? Se nós estamos falando de uma reforma que vem sendo discutida há 30 anos. Eu digo que foi acelerada porque não houve um debate mesmo ali A gente percebia... Na verdade, a discussão faz 30 anos, só que não há discussão efetiva. É que está tramitando há 30 anos, mas não sentou-se para discutir. Teve aqueles debates em audiência pública, mas o que a gente percebeu? Como tivemos muitos lobbies de última hora, então saiu uma versão do projeto, daqui a pouquinho saiu outra versão do projeto e a gente percebia que no plenário de votação, alguns deputados diziam o seguinte: eu não tenho esse texto para ver como é que ficou o texto depois dessa negociação. Não foi maturado. Não, tá no site. Então foi muito corrido, havia um compromisso. A gente tem que entender o processo político. Havia um compromisso e passou uma reforma, na minha opinião, que atende um modelo de simplificação, tá? Ele garante uma certa tributação diferenciada e aqui para o nosso meio, né? Garante uma tributação diferenciada para o agronegócio, para o sistema cooperativo e para os produtores rurais, pessoas físicas. Então, o produtor rural, pessoa física, até
3 milhões e 600 anuais, de faturamento até 3 milhões e 600. Ele vai optar se ele quer ser contribuinte desse IVA nacional. Ele pode optar. Ele pode optar. Ele pode ficar de fora. Mas o que acontece? Nesse aspecto, também deve ficar muito atento, porque ele perde competitividade. Porque como é uma tributação que hoje se fala de uma alíquota entre 25% e até 28%, alguns falando até 30%, se eu compro um produto que eu não posso me creditar, e na minha saída eu vou ser tributado a 27%, eu vou deixar de comprar desse e vou comprar do outro onde eu já me acredito. Então, e aí o produtor rural tem que ficar muito atento que, por vezes, ele será levado por questão de negócio a ser contribuinte. Muito provavelmente ele vai ser levado junto, vai ser carreado. Isso, assim, por questão de negócio, eu preciso estar nesse ambiente porque o meu produto vai gerar crédito para a fase seguinte. É certo que o legislador garantiu que, neste caso, não sendo contribuinte do IVA, ele vai gerar para o elo seguinte um crédito presumido. Mas o crédito presumido vai ser definido em lei complementar, etc, etc. Então não tem um ambiente... aliás, um ponto que se diga, né? Que a reforma aprovada, ela joga muitas questões que é realmente a inquietude para a lei complementar. Tá? Então está sendo relegado tudo. Lei complementar definirá, lei complementar estabelecerá. Então, muito vago. Assim, é óbvio que a Constituição não trata de bases de incidência, né? Ela define limites, competências, e não é próprio da lei. Mas estou dizendo o debate político. Estou dizendo debate político. Quer dizer que o debate político vai conseguir, mediante o Congresso Nacional, vai ter, na verdade, lobbies para fazer base. É o jogo democrático, né? Sim. Então quer dizer que pode, na verdade, essa simplificação sair uma colcha de retalhos até pior do que nós temos hoje, né? Assim, eu poderia resumir algumas preocupações para o agronegócio. Como nós falamos no início, né? O sistema atual, ele mantém um regime diferenciado, inclusive com concessão de benefícios fiscais. A lei estabelece, as normas aprovadas, estabelece um regime de transição onde os benefícios atuais serão revogados entre 2029 e 2032. Então, primeira coisa, perda dos benefícios atuais. Segundo, o novo regime para o elo exportador, uma característica do sistema que está sendo aprovado. A tributação deixa de ser feita na origem e passa a ser feita no destino. Então, se eu destinar um produto para o exterior, por questões de imunidade constitucional, a exportação não é tributada. E se eu me creditei todas as entradas, eu vou ter um acúmulo de créditos, né? Então, também não está definido constitucionalmente um período para que o fisco possa fazer a devolução desses créditos acumulados. Isso é um ponto de preocupação. Outro ponto de preocupação para o pequeno produtor e o pequeno empresário é essa questão da pejotização, né? A pejotização, porque para eu entrar num regime geral, eu tenho que ser contribuinte do IVA. E para ser contribuinte do IVA, muitas vezes vou ter que abrir um CNPJ, e aí tem toda a complexidade de você ter apuração do tributo. Fazer a contabilidade adequada então, para isso. É uma preocupação também um custo para o agro. Outras questões, aí já mais de microsistema, definição de produtos que vão compor a cesta básica. Eu acho que a Frente Parlamentar do Agronegócio e as entidades representativas do agro fizeram um bom trabalho, conseguiram encaixar que para o agro, para os produtos do agro, né, ele tem uma tributação bem diferenciada, tributação com desconto de 60% da alíquota do IVA, né? Enfim, eu acho que fez um bom trabalho. Há que se fazer também uma atuação forte junto ao Senado. Tem questões que podem ser aperfeiçoadas, mas eu acho que, de fato, vai ter a reforma
Vai ter com esses gargalos ainda que vão ser amplamente discutidos, né? Até nesse sentido, acho que dia 4, aí, doutor Diego, foi aprovado pela CCJ da Câmara a regulamentação dos pagamentos do mercado de carbono, né? Isso. E eu vi que ficou de fora o setor primário, o setor do agro, na verdade primário. Só entrou as indústrias, né? E foi relegado isso para discussão no plenário, onde provavelmente o setor do agro deve se representar e ver o porquê que não foi incluído agora. Algum motivo deve ter. Porque hoje nós temos o mercado de carbono aqui, mas ele é involuntário, né? Ou seja, involuntário que cada um estabelece preços, né? Você não é obrigado a pagar, você não é obrigado a comprar. Então, como diz o nome, voluntário. A partir dessa regulamentação, se é que ela for sair mesmo, né, dentro desse ano, você acha que vai dar um input, um start para esses mercados de carbono? E sabemos que o produtor da Cana-Oeste, qualquer produtor rural, tem muito carbono sendo captado para poder ofertar isso no mercado. A ideia é que agora a coisa começa a destravar, né? A ideia é essa. O PL que o doutor está falando é o 412/2022, né? Que foi aprovado agora, né? Na Câmara, Comissão do Meio Ambiente do Senado, perdão. Inclusive, uma das coisas que eu acho interessante a gente ressaltar, que estávamos conversando agora há pouco, é que reflorestamentos e reserva legal, área de preservação permanente, passivos ambientais, entre aspas, entraram para a lista de atividades que podem gerar adicionalidade, que podem gerar créditos de carbono, né? Então, hoje nós temos um mercado não regulamentado, igual o Dr. Júnior comentou. Então, cada um se coloca um preço de um crédito, tenta comercializar. Temos algumas autoridades certificadoras, que cada um tem o seu procedimento de certificação também do crédito, de geração dele. Então, não tem uma regra geral que atinge todos, que atinge a APP, que atinge aquele produtor que preserva a nascente, aquele produtor que está recuperando um curso d'água que sofreu um derramamento de óleo, né? Aquela empresa que está fazendo isso e está gerando adicionalidades, né? Que está protegendo uma APP de topo de morro, variadas questões que podem gerar adicionalidade. Cada uma segue uma regra, cada uma segue um jogo diferente, cada um tenta colocar um preço no seu crédito. A ideia inicial desse PL, né, vamos ver como que isso vai ser regulamentado lá para frente, se vão ter vetos, alguma coisa nesse sentido, é justamente criar a regra base do jogo. Como que todos esses atores aí que estão trabalhando nesse mercado devem jogar esse jogo. Qual que é a regra básica para todos? Partindo daí, vai se criar o mercado regulamentado, onde vão ter uns preços definidos, por exemplo, em Bovespa e etc, né? Isso é muito esperado, né, porque o Brasil, na verdade, o Dorocásio já... É o esteio de captação de carbono no mundo. Então nós temos um potencial para gerar crédito de captar carbono de países que, na verdade, jogam carbono na atmosfera aí muito grande. Então isso para nós será muito bem-vindo, e se vier mais uma fonte de receita que o produtor rural não pode deixar sair. E para isso ele vai precisar de certificações, né? Como a gente falou do CMEI e as demais que tem aqui. E aquele certificado ele vai gerar créditos, então não vai ter só uma fonte de receita, por exemplo, cana-de-açúcar. Vai ter cana-de-açúcar mais crédito de carbono que ele gerou da sua atividade e também das suas áreas de preservação ambientais aí, gera também crédito de carbono. Esses créditos são os CBIOS? O CBIOS é do RenovaBio, é outra modalidade, né? Que é uma lei específica, já está regulamentada. Só que hoje tem uma grande discussão sobre o RenovaBio, que as unidades industriais que recebem, o produtor de etanol está na legislação. Uhum. Embora há um consenso que também quem deva, como o sistema de certificação, ele tem que ser uma cadeia que não é só apenas quem faz o etanol. O etanol tem que vir até a matéria-prima. A produção de cana-de-açúcar, lá é uma bomba sucessora de carbono. Então isso, algumas unidades industriais vêm pagando, remunerando o seu fornecedor de cana, vamos dizer assim. Outras não. Por quê? Porque a lei deixou omissa essa questão. A usina recebe os CBIOS. A grande maioria está repassando também a parte do fornecedor de cana. Até tem um projeto de lei em andamento para aclarar esse sistema. Olha, além de a unidade industrial, também o produtor de matéria-prima, cana-de-açúcar, que ele também, nesse processo produtivo todo, quem capta mais carbono, na verdade, é a produção de cana-de-açúcar. Então, já é um mercado regulamentado. Só que tem essa distorção que está se regularizando. Agora, com essa regulamentação que está pendente do Senado agora, com esse projeto de lei do Senado, é para toda a cadeia
do Brasil. Aí você pode mexer com agro, com tudo. Cana, soja, milho, frango, indústrias em geral, né? É uma regra geral, vamos dizer assim. A nova abriu uma regra para aquele produtor de etanol. Tá? Então, tá no radar também. E é uma distorção, mas ainda precisamos corrigi-la. Tá, eu queria trazer mais algumas questões tributárias. A gente tem visto, desde que assumiu o novo governo, né, uma preocupação com o equilíbrio fiscal. E quando você faz a economia, a dona de casa, a economia doméstica, a gente sabe, né? Para você fazer um equilíbrio, ou você vai buscar mais receita, ou você corta a despesa. Não tem? E o equilíbrio do governo, normalmente, é muito desgastante e nem presidente, nem deputados gostam muito de atacar no gasto. Então, busca base arrecadatória. Então, a gente tem percebido, desde que assumiu o novo governo, projetos de recuperação, não é só, alguns de recuperação de receitas, ou seja, você já tem bases de incidência, aperfeiçoamento de máquina arrecadatória. Outros de novas incidências. Então, uma preocupação que a gente tem que ter, muitas vezes você ter projetos de nova incidência. A gente tem visto tributação de fundos, o ano que vem, para fechar um equilíbrio fiscal, receitas extras de mais de 68 bilhões de reais. Então, há que se ter um pouco uma atenção para esses projetos em tramitação. E eu destaco um que próprio aí que afeta muito grandes empresas que têm benefícios fiscais no âmbito do ICMS. Então, o benefício fiscal no âmbito do ICMS, ele não pode ser tributado pelo imposto de renda e a contribuição social. O que a gente tem percebido desde o começo do ano? O governo revogando ou tentando fazer ações para que reduza essa utilização dos benefícios fiscais para redução do IRPJ e a contribuição social. Isso o governo está prevendo, até editou uma medida provisória, a medida provisória 1185, foi editada recentemente, revogando esse benefício no IR. Então, está em discussão, estava lendo hoje pela manhã que o Haddad está indo junto aos governadores do Nordeste para convencê-los de que, aprovando essa medida provisória 1185, vai ser benéfico para os estados. Olha, você arrecadando menos imposto de renda afeta o teu fundo de participação no município. Então vamos arrecadar mais que você recebe mais, mas dá apoio para a aprovação da medida 1185. Fatalmente aumento de carga tributária aí, né? Aumento de carga tributária. Jeito, né? Falando de aumento de carga tributária, Juliano, um dado interessantíssimo. Estudos, a carga tributária no Brasil em 1995 era de 27% do PIB. Dado do Tesouro Nacional, final de 2022, a carga tributária no Brasil subiu para 33,7%. Então, de 95 até o ano passado, um aumento brutal de 24%, comparando. As bases são. E as bases PIB, são PIB, né? É PIB. Então, eu tiro 33% do PIB para passar para o governo em formas de arrecadação. Preocupa a gente nunca ouve falar numa readequação das contas públicas, né? Sempre ouve falar em gastar para adequar partidos daqui, partidos dali, compadrios e tudo mais, mas a adequação das contas públicas e, na verdade, uma otimização da máquina pública, né? Porque a gente vê serviços públicos sendo de péssima qualidade e eu converso com colegas de fora do país, daqui, mas é um país rico, a gente tem uma alta arrecadação tributária e uma máquina pública ineficiente. Então, eu acho que eles não estão atacando a fonte principal do problema, tá? Mais eficiência para a máquina pública, né? A gente vê que tem projetos de discussão, de revisão de gasto público, mas só projetos. O que avança mesmo é o projeto de arrecadação, aumento de base de incidência. Então, o meu receio é que a reforma tributária venha afetar alguns setores. Acho que o setor de serviço vai ser penalizado fortemente com essa reforma
tributária, tá? A gente estava falando do agro, né? Mas o agro também tem uma cadeia de serviço importante da cadeia do agronegócio, né? Acho que vai ter um aumento de carga muito grande. O governo tem um compromisso. Diz que não vai ter aumento de arrecadação. Mas quando há... não, do modo geral, não vai ter aumento de arrecadação. Mas alguns setores serão mais onerados, outros mais beneficiados. Muito bem. A gente tem visto também aqui, agora até eu queria levar esse assunto aqui, algumas decisões judiciais. Hoje nós estamos num mundo, uma briga muito grande entre o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? E o judiciário com certo ativismo jurídico aí, a gente chama de ativismo judicial, que é quando eles invadem um pouco a atribuição do legislativo. Saiu recentemente uma decisão agora do Supremo que, em tese, a mídia fala só, pode desapropriar o imóvel produtivo se ele não cumprir a função sobre da propriedade. Isso causou uma celeuma muito grande no cenário aqui no mundo todo do agro, né? Falou, não, mas como eu não cumpri função, mas propriedade produtiva e tal. E, na verdade, o que a gente percebeu que foi uma decisão, um alarme de notícias, né? Quando, na verdade, essa decisão do Supremo, ela basicamente disse o que vem acontecendo ao longo de todo o tempo, né? E o que está escrito na Constituição, né? Basicamente é o que está escrito na Constituição. Porque não basta ser só produtiva a propriedade para você não poder ser desapropriada. Ela tem que ser produtiva e pela Constituição, ela tem que ser produtiva e cumprir a função social. E a função social está incluída ambiental, trabalhista e tudo mais. O que diz a decisão? Olha, se não adianta você produzir com trabalho escravo, que não é só produção que sozinha, isolada, ela serve. Você tem que trabalhar, produzir ela e também observar a questão ambiental, questão trabalhista. Você observando isso, bacana. Ah, mas se eu tiver uma ação trabalhista, não, isso não é suficiente para desapropriar o imóvel. Logicamente que se você tiver um problema ambiental também não vai ser suficiente para desapropriar o imóvel. Logicamente que você vai passar por um processo administrativo. Olha, você tem esse problema ambiental? Tenho, vou corrigi-lo, se exatamente todo mundo faz. Ela é produtiva. Se você comprovar isso, você não vai ser desapropriada para fim de reforma agrária. Então a gente vê o noticiário também, às vezes, sendo um noticiário muito alarmista, quando, na verdade, a decisão que foi tomada pelo Supremo, ela só manteve a base histórica do que a Constituição nos diz, né? Então eu queria deixar e finalizar isso daqui com esse intuito. Hoje o Judiciário, ele tem por ser uma característica um pouco ativista, né? Ele invade alguma coisa. Haja visto agora a última decisão, ele discutindo sobre desapropriação por terra indígena. Marco temporal, por exemplo. Isso aí era uma atribuição específica do Congresso. O Congresso também teve sua falha, que o Congresso demorou para legislar, mas tudo bem. Então esses embates, não obstante um entrar na esfera do outro, às vezes, é da democracia. Mas não tudo é ativismo judicial. Tem algumas decisões que são técnicas e compete a nós mostrar isso para a população de forma mais coerente possível, não alarmista, como é esse caso dessa decisão que eu queria deixar bem claro. Nesse sentido do julgamento do STF agora, doutor Juliano, a recomendação para o produtor rural, para o dono de terra, dono de imóvel rural, mudou com essa decisão agora do STF ou é a mesma desde 88 que ele deve observar? Não mudou nada, ele só tem que evidenciar o que ele faz, o Jader falou, evidenciar na esfera trabalhista, o que ele faz de correto, o que ele não faz de corrigir. Na área ambiental, ele evidencia através do CAR, o que ele está fazendo. E na área da produtividade, as declarações dele que ele presta para o órgão, a declaração de TR que mostra a produtividade e tudo mais. Feito isso, não tem problema. Se porventura teve um problema, há que se corrigir, isso não é motivo suficiente para desapropriar a terra, como foi amplamente alardeado pela imprensa, a técnica nesse sentido, né? Então, gente, basicamente, temos, na verdade, atualidades jurídicas do agronegócio. A gente poderia falar umas 4 horas aqui, mas a gente faz uns 10 minutos já que o pessoal aqui já está nos cortando. De longa duração. A gente tentou abordar os principais temas que hoje vem afligindo aqui no agronegócio, né? Principalmente no nosso segmento, quem trabalha aqui com fornecedor de cana, a Cana Oeste, e o fornecedor de cana também, às vezes ele fornece cana, planta amendoim, porque ele faz produção de cultura, ele cria a sua vaquinha por aí, tem outras fontes de receita também que não são água, alguns, né? Então, é o agro. Sim. Tá? Então, eu queria finalizar, agradecer a presença do Dr. Jader,
Dr. Diego, Dr. Carlos Ocasio, que nos honra aqui com todo mundo, né? E a audiência dos nossos telespectadores aí. Se alguém quiser dar alguma palavra final aí para todo mundo. Assim, eu queria bem rapidamente trazer. Falamos de inquietudes, preocupações. Eu queria trazer um fato que traz um certo alívio, né? Que tinha uma medida provisória que reonerou o diesel, caiu, não foi votada, ou seja, hoje não tem mais a reoneração do diesel, né? Sobre PIS e COFINS, então o produto está chegando na bomba um pouco mais barato por conta de ter caído a medida provisória da reoneração. Essa é uma boa notícia, né? Excelente, notícia, né? Porque uma boa notícia. Já visto que o nosso produtor rural, ele é diesel 24 horas por conta do trator, das colhedeiras, tudo mais, bomba. Então tem um Isso aí é recente, doutor? Essa medida provisória ela devia ter sido votada até o início de outubro, não foi. Então caiu a tributação Do diesel. e o governo avalia, mas não é o caso de reinstituir por um PL, por exemplo, por um projeto de lei, porque tem a noventena, e aí passa o ano. Então, como já está prevista a reoneração a partir de janeiro, provavelmente não vai ter reoneração Muito boa do diesel notícia, nesse né? ano. É uma boa notícia. Juliano, mas que maravilha também esse café aqui, né? Que nos foi servido. Pois é, o café parece, olha, é um café do Emporium Premium aqui, da Emporium Prime, né? Da nossa parceira Coopercana, né? Excelente, aliás, todo mundo está convidado a conhecer. Eu já conheço e sou cliente assíduo e muito bom mesmo. Só a título de agradecimento também, né? Agradecer mais uma vez o convite da Canoeste. É sempre bom, é legal a gente estar conversando aqui com especialistas no assunto e também direcionando, né, para o produtor, para o associado, para o cooperado. A gente está sempre à disposição para ajudar. Também espero ter contribuído aí, na medida do possível, né, para alguns esclarecimentos, e agradecer novamente o convite e também falar que estou à disposição para outros se for necessário. Muito bem, então. Então estamos finalizados e agora vamos poder usufruir do Emporium Prime, né? Muito bom. Obrigado.